Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje é véspera de Natal, eu vou fazer um vídeo sobre o Natal, como eu prometi no meu vídeo de ontem que eu falei do Castaneira, né? Muito bem, no ano passado, nessa mesma véspera de Natal, eu fiz um vídeo até com essa mesma camiseta, que eu resolvi botar mesmo, né? Sobre isso. Lá eu contei umas historinhas de Natal e eu disse basicamente que Papai Noel e Jesus Cristo, no Natal fica essa disputa, né? Papai Noel não, Jesus Cristo, o Papai Noel é materialista, Jesus Cristo... Que é uma bobagem, porque é a mesma coisa, as duas são a mesma coisa, as duas referem-se ao mesmo desejo do ser humano de vida em abundância, material, porque Jesus propôs uma felicidade material de abundância, não é abundância espiritual, abundância de coisas, de matéria, mas claro, não o materialismo, matéria que a gente necessita para ser feliz, para se sentir, não se sentir excluído do nosso tempo, né? Ter um padrão. Então esse padrão as pessoas precisam para não se sentir excluídas, e a partilha, a viver juntos, a fazer festa, certo? E o que não vai contra também o individualismo. Eu tenho que ter também o meu cantinho, o meu egoísmozinho, o meu carinho, enfim. Tudo isso que está dentro da gente, pessoal, não foi posto pelo ser humano nem pelo capitalismo. Não viaje nessa bobagem. Ele existe desde sempre, porque o ser humano deseja isso. O capitalismo é só um resultado dos desejos das pessoas, né? E além do mais, já partindo para essa discussão, qual é o sistema que existe que não seja esse? O socialismo é o resultado da continuação desse mesmo sistema quando houver abundância para todos, e nós estamos a caminho disso. E para realizar isso, a gente tem que compreender as coisas, inclusive o Natal, o Papai Noel, tudo, porque tudo faz parte da mesma coisa, certo? Mas nesse vídeo desse ano, eu não vou falar de novo do que eu falei do ano passado. Eu vou falar talvez a mesma coisa, mas diferente. Eu quero falar de Jesus, do Jesus histórico, da minha visão de quem foi Jesus, tá? É certo isso? Claro que não. Talvez um dia a gente descubra. Se nossas expectativas se confirmarem, devido em abundância para todos, com todos, no futuro, que eu acredito, inclusive é a mensagem de Jesus, nós vamos descobrir afinal quem foi Jesus, né? Mas eu vou dizer o que eu acho hoje de Jesus, dentro dessa visão global que eu coloco nesse canal. Jesus é uma continuação de uma coisa, ele desempenhou um papel necessário para introduzir uma religião necessária para a criação do Ocidente, que era necessário uma sociedade que desmistificasse o mundo, tirasse as divindades do mundo, jogassem tudo para outro mundo e tivesse um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de igualdade, um pouco mais de democracia, um pouco mais de felicidade coletiva. Ela é toda a felicidade coletiva? Claro que não, mas a gente não vai rasgar o que existe sem saber exatamente o que a gente vai criar, certo? Certo? Então Jesus desempenhou um papel. Mas quem era Jesus? Bom, Jesus, sem dúvida, era um judeu palestino, porque ele nasceu na Palestina. Até tem outra bobagem que diz isso. Agora você descobriu que Jesus não era judeu, ele era um palestino. Olha só, pessoal, ele era um judeu palestino, porque o judeu e a Palestina é praticamente a mesma coisa, a terra prometida. E o judeu se sente uno com aquela terra, ele ama aquela terra. Mas deixa essa questão para lá. Jesus era um judeu palestino, certo? Só que naquele tempo não se chamava Palestina, só isso. Passou a se chamar Palestina depois, mas era aquela região, certo? Então ele nasceu ali. Será que ele era filho de Deus? Era, claro, tanto quanto eu sou e vocês são, porque ele cansou de dizer: sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E ele nos ensinou uma oração que eu uso, porque ela funciona, que diz assim: Pai nosso que estais no céu. Ele não diz Pai de Jesus que estais no céu, ele diz Pai nosso que estais no céu. Então Jesus nunca disse que ele era filho de Deus, que ele era Deus. Ele nunca disse isso. Ele falou frases do tipo assim: eu estive com vocês, sempre estarei com vocês até o fim. Mas isso é uma metáfora. O Cristo esteve com a gente desde o nascimento do mundo.
e estará com nós até o fim dos tempos. O Cristo. Só que Jesus que nasceu na Palestina não era o Cristo, ele era Joshua, Yeshua, sei lá o nome dele exatamente, mas ele era filho de Maria, com um pai que a gente não sabe qual era. A gente não sabe quem era o pai de Jesus. Isso de que Maria foi fecundada milagrosamente por Deus é uma invenção, né? Quem inventou isso, na verdade, foi Lucas, né? Lucas era um médico lá logo depois que Jesus morreu. E ele se tornou cristão depois, ele nunca chegou a conhecer Jesus. Então ele saiu entrevistando as pessoas, inclusive Maria, e aí eu acho que o nascimento em Belém também é uma invenção, mas não tenho certeza, porque ele tentou casar Jesus o máximo possível com as escrituras antigas, né? Então é possível, você sabe, tudo é possível. É possível até que Maria tenha dito isso, mas não é bem verdade, a gente não sabe, pessoal, porque imagina assim, Maria tinha 13 anos, quando provavelmente se apaixonou por um homem que poderia ser inclusive um judeu casado que não poderia ser divulgado, ou então, mais provavelmente, um legionário romano, já que a Palestina ali estava ocupada por Roma e tinha os legionários que eram gurizões, bonitões. Você sabe, as meninas se apaixonam pelos soldados até hoje. Por que Maria, que era uma menina provavelmente linda, não pode ter se apaixonado por um legionário romano? Que é a versão que eu acho mais crível, que seria até um cara alemão ou germano daqueles países, já que a Alemanha nem existia naquele tempo, mas que teria cabelos claros, o cara porte atlético, né, jovem, ela se apaixonou por ele. Eles tiveram um caso de amor e ela ficou grávida, só que ele não podia assumir. Depois, pelo relato, Roma transferiu esse legionário que se chamava Pantera e ele veio a morrer na Alemanha, até hoje tem o túmulo dele lá. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é uma história crível. Era crível. Então, por que Maria ficou com José? Porque naquele tempo, as mulheres grávidas, normalmente, se ninguém assumisse, elas eram apedrejadas. Agora, se alguém assumisse, aí todo mundo esquecia ou fazia de conta que esquecia a história e estava tudo resolvido. Era uma maneira pragmática dos judeus serem como eles são até hoje, pragmáticos, porque naquele tempo não tinha estrutura para te sustentar mulheres sozinhas, com filhos, certo? E não era um bom exemplo. Então, tu elimina, porque é pecadora. Ah, mas aparece um homem que assume? Beleza. E Maria era bonitinha, né? Uma menina, e José era mais velho, se apaixonou por ela, casou com ela e teve outros filhos. Essa é a história mais crível sobre Jesus. Então, por que a igreja diz que ele é Deus, que Jesus é Deus? A minha igreja, pessoal, eu sou católico. Porque o ser humano, nós não estamos preparados ainda para entender que essa incumbência é nossa. A gente só se sente seguro se disser que foi um Deus que fez isso, né? E tudo aquilo que ele fez porque era Deus. A gente ainda não consegue entender que a humanidade pode fazer aquilo. E foi justamente por isso que Jesus fez as coisas que ele fez, para dizer que nós, seres humanos, podemos fazer isso. Veja. Então, o Messias, verdadeiramente, não chegou de todo. Jesus é uma etapa do processo do Messias. Então, os judeus têm o seu lado de razão, sim. Porque, veja, Jesus disse assim: eu não vim para negar as leis, eu vim para confirmá-las. Mas agora te põe no lugar de um fariseu que conhecia todas as leis direitinho e que lá dizia aquelas leis e que Jesus não confirmou, não. Ele revogou muitas das leis. Por exemplo, aquela de que tu não podia, por exemplo, cortar o cabelo assim, ou tu tinha que circuncidar, ou tu tinha que, por exemplo, enfim, um monte de leis, né? E Jesus, ele dizia assim: eu não vim para negar, eu vim para confirmar. Mas na verdade ele negou aquelas leis na medida que ele relativizou aquelas proibições todas do judaísmo, certo?
e dizia que se tu não cumprir aquilo, não tem importância, o importante é o amor. Para um fariseu, opa, como assim? Como assim? Então os fariseus pegavam no pé dele, pegavam no pé dele. Mas Jesus era orientado a dar essa relativizada nas leis, porque era preciso criar agora uma nova religião, o cristianismo, que ia ser a religião de um grande número de pessoas, que é o Ocidente, uma sociedade que tirou as divindades do mundo para fazer uma ciência para caminhar em direção à abundância, certo? Mas Jesus sabia disso? Ele não sabia. Ele sabia em parte isso. E por que Jesus foi escolhido? Bom, era preciso que naquele momento surgisse uma nova etapa do Messias, já que o Messias, ele é, na verdade, uma coisa que ainda não se completou. Os judeus, nesse sentido, têm razão. Ele não se completou. Eles não têm razão na medida que eles não reconhecem Jesus como o Messias, porque Jesus é o Messias, faz parte do Messias. E ele foi, e ele mesmo se deu conta que não era para logo. Veja a minha história toda sobre Jesus. Naquele tempo, era preciso, porque todos estavam esperando a vinda do Messias. A sociedade estava esperando a vinda do Messias. Por que tardas? Por que tardas? Então, imagina assim, o Messias vai chegar. As crianças todas pensavam, será que não sou eu? Por acaso não sou eu, Senhor? Que nem aquela piadinha, né? Será que não sou eu? E elas fantasiavam sobre isso, né? Como assim toda criança quer ser Pelé, quer ser jogador de futebol, quer jogar na seleção brasileira, quer ser técnico da seleção brasileira. Era querer ser o Messias. E Jesus era um dos centenas, possivelmente, de crianças, né? Então, existia ali, por parte das crianças, essa simulação que eu disse que a gente fez no matinho e depois os caciques vieram mesmo. Ou então que Carlos Castaneda fez com a sua mentira e depois toda aquela imensa obra dos povos pré-colombianos, das atividades, vieram. Então, os candidatos a Cristo ali, a Messias e Cristo é a mesma coisa, tá? Só que Cristo é a palavra grega, Messias é a palavra judaica, enfim, né? Mas é a mesma coisa, é ungido, iluminado, aquele que vai ligar os dois mundos. Então estava se esperando isso, certo? E Jesus foi o escolhido entre tantos. Por que ele foi escolhido, pessoal? Pela sua imensa capacidade física, mental, pela sua inteligência, e fecha com a história familiar dele, sem pai. Porque é justamente o cara que não tem pai que vai procurar um pai e acabou encontrando um pai metafísico que falava com ele, que orientava ele, que treinou ele exaustivamente, possivelmente naqueles anos que a gente não conhece da história de Jesus, até que ele ficou pronto e ele entendeu qual é que era o seu objetivo quando ele procurou João Batista, que estava pregando já que viria, Jesus foi e ali se revelou para ele qual era o seu caminho. E a partir daí ele optou e começou a pregar, a pregar, a pregar. Mas ele sabia que iria morrer, ele sabia que ia para o sacrifício. E ele aguentou, né? Foi até o fim. E durante o tempo que ele esteve vivo aqui com os apóstolos, ele falou que voltaria em 3 dias. Em 3 dias ele voltaria para efetivar o reino de Deus, né? E quando ele morreu, foi crucificado, nem os apóstolos esperavam mais, porque ele foi humilhado e ele ficou em silêncio. Ele decepcionou um monte de gente que seguia ele. Olha esse cara que falava tanto, que era tão magnético, que era tão poderoso. Aí os caras prenderam ele, ele simplesmente baixou a cabeça e não fala nada. Mas tudo isso estava escrito, né, pessoal? Já Isaías já disse: eles o levarão como uma ovelha diante do matadouro, e ele como uma ovelha não emitirá palavra. Então, Jesus cumpriu isso e morreu e voltou. Só que vejam, ele levou 3 dias. Quando ele voltou, ele já sabia tudo o que diz respeito aquilo que o tomou e acabou tomando a humanidade como um todo. Veja, ele ficou 3 dias, é pouco tempo, né? Bom, Maomé
começou a pregar, 700 anos depois de Jesus. E lá pelas tantas, as pessoas começaram, né? Porque o ser humano é malvado. Começaram a dizer assim, pô, mas tu nunca trouxe um livro para nós, que nem Moisés trouxe lá, né? Os 10 mandamentos escritos por Deus, com o dedo de Deus, né, pessoal? Ele trouxe, escrito em pedra. E Jesus, que morreu, ressuscitou e fez milagres, tu não fez milagres? Tu não foi para outro mundo? Tu não chegou perto? Como assim, né? E aí o Maomé deve ter se queixado com Allah e disse, ô Allah, mas o pessoal aqui não acredita em mim, porque tu veja, né? Eu não fiz nada disso, eu não sou de nada, eu sou o filho enjeitado teu, né? Vamos combinar, porque para Moisés e para Jesus, tu foi diferente. Eu estou aqui simulando, né? Um diálogo. E o Allah deve te dizer, vou ter que fazer alguma coisa para esse cara, né? Daí um belo dia, o Maomé foi levado numa viagem assim, né? Que ele foi a Jerusalém, depois ele chegou perto de Allah, que é o mesmo Javé, tá? Só que ele chama de Allah, que é Deus, certo? E lá é que ele trouxe o Corão, que por sinal está ali. É o segundo livro, aquele mais branquinho. Eu comprei o Alcorão Sagrado, ainda não comecei a ler, mas li uns pedacinhos, tá? Mas eu sei o resumo, que é o que interessa. Então, o Maomé trouxe o Corão, o Alcorão, né? E também ele esteve perto de Deus, né? E voltou. E olha que interessante. Quando ele saiu do lugar que ele estava, o quarto dele provavelmente em Meca, não lembro, detalhes aí com o Betinho, ele derrubou um vaso. E quando ele saiu, o vaso estava caindo. Aí ele fez uma grande viagem que durou um monte, foi para Jerusalém, foi para perto dele, uma viagem. Quando ele voltou, o vaso ainda estava caindo. Olha só. Por que tem esse relato no Corão? Por que isso é importante? É para a gente entender que o tempo lá, pessoal, ele é um tempo dilatado. O nosso tempo aqui é um tempo de merda. É um tempo que a gente passa a vida inteira e parece que foi um fu. Parece que quase não aconteceu nada, né, pessoal? Não, aconteceu muita coisa, claro, ainda vai acontecer. Mas entende, vocês entendem? A gente gasta um dia, parece que não aconteceu nada. Mas aquele tempo, naquele mundo que Jesus foi, é muito dilatado. Então, em 3 dias, eu digo, Jesus fez um curso superior, depois ele fez uma faculdade, depois ele fez um mestrado. Então, ele voltou e ele sabia que não era para logo. Ele voltou porque prometeu, aos 3 dias estava escrito, ele voltou. E aí ele fundou uma igreja porque ele sabia que ia demorar muito. E enquanto a coisa não está pronta, a igreja é imperfeita. Eu digo isso também por causa do Natal. Os caras dizem, a hipocrisia dá presente. Geralmente o cara que diz isso é porque não quer dar presente. Ele é mão fechada mesmo, né? E não é fácil, né, pessoal? Abrir a mão, comprar um presente, certo? Para um, para outro, para outro. Isso é desculpa fria. Porque, na verdade, nós não conseguimos realizar o verdadeiro Natal. O tempo do Natal verdadeiro, evidentemente que ele não chegou. Mas a gente tem que viver ele como uma esperança, porque nós estamos construindo, a humanidade está construindo isso. A construção não é de um dia para o outro, ela demora. Nós temos que ter humildade e nós temos sim que ter esperança nisso. Nós temos que viver essa esperança, viver a solidariedade, viver a igualdade, sem julgar ninguém. Veja, eu vejo agora as pessoas o tempo todo julgando o mal do mundo, mas tudo que existe no mundo, pessoal, tem um sentido. Se as pessoas não conseguem compreender o sentido disso, o problema não é das coisas, é das pessoas que querem julgar e se colocar no lugar do bem e todo o resto que não concorda comigo é mal. Então, sejamos diferentes, nem que seja no dia de Natal. Vamos nos perdoar, vamos desejar um futuro brilhante para a humanidade feliz, do qual nós participaremos. Não custa sonhar, porque é do sonho que a realidade é construída. Tá, pessoal? Um Feliz Natal a todos e eu desejo que 2024 seja um ano muito bom e eu estou com um feeling que será o ano da virada, que vai começar a melhorar, que o mundo vai começar a andar para frente no sentido da conversão de todos, certo, pessoal? Mas nesse canal, conversão não é aquela do padre, ela é parecida, mas é convergir toda a humanidade para um foco único.
que é o desafio que o ser humano tem de ser feliz e vencer a morte, certo? Então, convergir para isso é necessário. E na continuação do ano que vem, eu vou demonstrar isso mais no terreno da metafísica, mostrando como é possível isso ser realizado e o que o ser humano tem que fazer concretamente para que ele possa realizar esse sonho de felicidade irrestrita e de vida em abundância, agora com a obra do Carlos Castaneda, que é o vídeo anterior que eu fiz, que era muito importante para que a gente use os conhecimentos que estão na obra do Carlos Castaneda para explicar como que a humanidade pode construir esta ciência que abra o desconhecido, porque é lá no desconhecido que está a possibilidade de realizar os nossos desejos plenamente, porque do ponto de vista da razão, não é possível realizar plenamente os nossos desejos, porque quem morre não volta. Mas de um ponto de vista além da razão, sobrenatural, isso é possível. E eu pretendo demonstrar isso em vários vídeos daí no ano que vem. Mas no vídeo de hoje é o dia da véspera de Natal, é para desejar de uma maneira ingênua mesmo, como as crianças sabem mais do que ninguém, desejar um Feliz Natal a todos e desejar que o mundo caminhe para um futuro cada vez melhor, celebrando com nossos amigos, nos dando presentes, abram a mão, deem presentinho, bebam, sejam felizes nesse Natal, como eu vou tentar ser também, tá pessoal? Até o próximo vídeo, beijos!